Oi, seja bem-vindo a mais um podcast Team, onde a gente fala da sua lição da Escola Sabatina. Hoje estamos com eu, Esther, e estamos com o nosso convidado especial, o tio Paulo. Olá pessoal, é muito bom estar aqui mais uma vez, né? Eu quero mandar um abraço especial também para o Clube Sigma, que hoje a gente está fazendo a prova do Bom de Bíblia, né? Eu sou capelão do Clube Sigma e mais uma vez eu agradeço muito a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para poder falar um pouco sobre a palavra do Senhor. Também estamos com o Brian. Oi, eu sou o Brian, estou feliz de estar aqui mais uma vez. Não esqueça de curtir e compartilhar. Atividade Central de São José dos Campos. Estudamos a cada semana lições para seu crescimento espiritual. Reserve um tempinho do seu dia. Estude com a gente e fortaleça sua caminhada com Jesus. Você pode fazer oração pra gente, Paulo, por favor? Claro, vamos orar. Querido Deus, em Tuas mãos entregamos essa programação, entregamos também todas as pessoas que irão assistir o nosso podcast e simplesmente pedimos que o Senhor possa atuar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje a gente vai dar início na lição 12, marcas de identificação. O texto é: Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, 3. Você pode falar um pouco sobre a lição pra gente, por favor? É interessante, né? Quando você começa a ver sobre o assunto da lição, que é voltado principalmente em Apocalipse, e fala do remanescente de um povo que é escolhido por Deus simplesmente para testemunhar. E quando você vê em Apocalipse, né, felizes, quando você está feliz, o que você faz? Você quer que as pessoas em sua volta e sejam felizes também. Sejam felizes. Um momento mágico na minha vida, eu sempre falo, foi o nascimento dos meus filhos. Uma coisa muito que você começa a querer a falar para as pessoas de que existe uma vida na sua vida que você vai ter que cuidar, mas é muito, muito legal. E aí tem uma hora que você começa a pensar, poxa vida, eu vou ter que dar conta dessa vida? E ainda, tipo assim, quando a gente foi fazer a parte dos exames com a minha esposa, a gente escutou os batimentos da criança. Quando a gente começou a escutar, falou assim, nossa, tem uma vida ali. Quando você começa a ler essa lição, você começa a colocar isso para a sua vida. Olha só, você começa a ver feliz. Poxa, onde é que eu vou encontrar felicidade? Se você ler a palavra de Deus, você vai se tornar uma pessoa feliz. E aí você vai querer chamar outras pessoas para que essas pessoas também se tornem felizes. E quando se fala um remanescente, é aquele que luta para que isso aconteça para as pessoas, né? E aí eu venho com uma pergunta para vocês. Para você, o que significa fazer a parte do povo remanescente de Deus nos últimos dias? Pregar a palavra para as pessoas. Igual a gente é feliz de um modo que a gente não está envolvido com o mundo, é um jeito que a gente também gostaria que outras pessoas fossem felizes e a gente continuar pregando a palavra. E um ponto interessante que a gente vê assim, os antigos, eles passaram por vários tipos de provações. A gente vê com relação a Noé, né, que ele pregou para aquele povo lá falando que ia cair água, ninguém acreditava. Mas o remanescente quem? Foi ele e a sua família. Você vê a história de Abraão, que ele escolheu seguir a vontade de Deus. E aqui, no nosso contexto, é simplesmente um amigo, ele falava assim a respeito de ser cristão. Quando você conhece a palavra de Deus, é a mesma coisa de você pegar a Dutra, mais de 120 km por hora, e dar um cavalinho de pau. Você vira e você anda na contramão do mundo. Isso é ser remanescente. E aí eu venho com mais uma pergunta. Para você, o que você já fez assim que você achou, nossa, é fora da casinha, entre aspas, né? Para o mundo, isso é loucura. Mas pelo fato de você ser cristão, você tem algo em especial que você fez, se a pessoa falar, olha, isso é fora da casinha. Isso é ser remanescente. Você tem algo para compartilhar conosco? Na minha escola a gente tem o Fórum de Humanidades, que é um projeto que a gente apresenta no sábado, que conta a nota. Aí eu não podia apresentar, aí nisso eu fui falar com o coordenador e tal, deu certo, eu consegui entregar um outro dia, mas aí muita gente ficou me perguntando sobre, até professores me perguntaram sobre isso, e eu expliquei sobre a guarda do sábado. E aí é uma coisa muito interessante, porque quando você fala do sábado, não só o sábado, mas da lei de Deus com prazer, as pessoas vão querer saber o porquê disso. E aí você consegue compreender o que é ser o remanescente. Quando o remanescente é a mesma coisa, você está num lugar escuro e só tem uma tochinha acesa. E quando você lê a palavra de Deus e você segue os preceitos dela, as pessoas vão de encontro à luz.
Não tem como esconder a luz na escuridão. Como identificar o povo de Deus no final da história? O Apocalipse revela 2 características principais. Obediência por amor, eles guardam os mandamentos de Deus, sua lei. Conexão real, eles mantêm o testemunho de Jesus, a revelação de Cristo e o espírito de profecia. E tem a interessante, logo no final, assim, em sua opinião, essas marcas podem fazer a característica de uma denominação? Pode fazer? Então, primeiro, identificar o povo de Deus no final da história. O Apocalipse revela suas características. Então, a primeira característica, né, principal é a guarda dos mandamentos de Deus. E aí eu pergunto para vocês, como é que se guarda o mandamento de Deus? Você vê que o amor é a principal fase, a principal parte do mandamento. O mandamento de Deus é amor. E interessante que o amor ele vem com não. Não. Então, se a pessoa ama, ela vai dizer não. Se a pessoa fala para você, pode fazer tudo que você quiser, então quer dizer que ela não ama. E aí tem assim, você dá um exemplo aí que você não pode fazer. Seu pai já falou alguma coisa que você não pode fazer e você queria fazer. Não pode fazer. Assistir televisão até tarde? Poderia ser isso? Madrugar. Não pode madrugar. Aí você fala, por quê? Por que eu não posso madrugar? Porque senão no dia seguinte eu vou ficar com sono durante as aulas. Vai ficar com sono durante as aulas. Então, quando Deus fala assim, para você guardar os mandamentos, a lei, que vai identificar a igreja, a verdadeira igreja, você fala assim, não matarás. Se você não... Obviamente, isso é um mandamento fácil de você guardar, entre aspas, né? Porque você pode guardar, não matar a pessoa com a faca, mas simplesmente você pode matar ela falando coisas que não são agradáveis. E aí se você fala assim, não, eu guardo os mandamentos de Deus, mas você mata a pessoa com algo que deixa ela triste, aos poucos. Então, se você ama, você guarda a lei de Deus, mas com amor. Não com aquela parte de, você vai ter que guardar o mandamento de Deus, senão você não vai para o céu. Não pode. E aí você entra no 5º mandamento. O 5º mandamento diz o quê? Honra teu pai, tua mãe, para que te prolongues a tua vida na terra, né? E aí você vê que existe uma bênção. Quando você obedece seu pai e sua mãe, existe uma bênção. E assim, quando você guarda todo o mandamento, existe a bênção do quê? Do conhecimento. É um exemplo muito, muito fácil que você pode ter. Tipo assim, a minha mãe falava assim, olha, Paulo, você não pode subir na rua de cima, onde eu morava. Eu só ficava na rua de baixo. No dia que eu subi na rua de cima de casa, eu tive que voltar correndo. Entende? E é assim que Deus faz. Ele prepara o seu povo para que ele seja diferenciado. Ele tem que ser diferenciado. Como? Com as marcas corretas que nós devemos ter. Nós devemos ter a marca de fidelidade, de obediência, né? Então, está trabalhando junto com relação a isso. Alegria. Imagina só, eu sempre uso o exemplo do cristão jumentinho, já viu? Tem pessoas que são crentes, não, eu vou para a igreja no sábado, cabeça baixa. Está sendo forçado a ir para a igreja. Mas o cristão não. E o legal de você ser cristão, principalmente a parte dos adolescentes, os adolescentes são a vida da igreja. Agora imagina só, você tem uma igreja que tem vários adolescentes e eles têm o testemunho de Cristo Jesus nas mãos e falam para as pessoas de que a verdadeira alegria está aqui. Como seria essa igreja? Ia ser alegre. É alegre. Então, a função principal de você ter uma identificação, a primeira identificação do cristão é a alegria. É a alegria. Se você anda perdido, você sabe que você tem um lugar para ir. E aí, quando você se encontra, você se estabelece naquele lugar e aí faz com que outras pessoas que estão perdidas estejam junto com você. O livro Apocalipse é a revelação e não um mistério. Apocalipse significa retirar o véu. Ele não foi dado para assustar, mas para orientar-nos, para não sermos enganados, trazer conforto sabendo que Deus está no controle, entendermos o tempo em que vivemos, ser o manual de sobrevivência para as últimas gerações. E a gente vê no Apocalipse também que a gente tem o livro que João escreve para cada igreja. E aí são várias igrejas. Quando Deus escreve, ele sempre tem uma promessa e tem uma advertência. Tem umas que só tem elogios e tem uma que não tem, só tem advertência e a punição.
E aí você tem nas suas mãos de escolher qual a característica que você quer viver no tempo de hoje. Hoje, nós estamos em qual período? Fala para mim, qual a igreja que nós estamos hoje? Laodiceia. Quando ele fala que Laodiceia é uma igreja que está morna. Que ela nem está quente, nem está fria. Mas quando Deus dá a opção para nós para fazer o quê? Esther, se eu chegar e falar para você está em que período da igreja? Fala assim, pela Bíblia, está escrito que você está nos últimos tempos? Nos últimos tempos. Mas em si, a igreja é Laodiceia. Laodiceia é uma igreja morna. Mas se você começar a olhar a história das outras igrejas, cada uma tinha uma característica boa, outra característica ruim, mas você pode simplesmente juntar todas as igrejas em uma só e querer viver ela hoje. Entendeu? Nós não podemos mudar o tempo atual. O nosso tempo é o quê? Laodiceia. Nós estamos Laodiceia. Mas não podemos viver e nem aceitar a situação de Laodiceia, que é mornidão. E aí que entra o remanescente, mais uma vez. O remanescente é isso. Você tem que mostrar para as pessoas de que nós conhecemos a palavra de Deus e que nós vivemos essa palavra e trazemos esperança às pessoas, né? Quando a gente vê aqui, o pecado de Babilônia é autossuficiente, de que as maneiras e as pessoas são tentadas a ser autossuficientes hoje, né? Está dizendo, todo mundo tem algum exemplo que a gente pode aplicar hoje? Eu acho que se você for colocar, você vê nos seus amigos pessoas que não querem ir mais para a igreja, pessoas que não querem nem dar um bom dia para os seus pais. Isso é uma questão de convivência. Se você acorda de manhã, a primeira coisa, você dá bom dia para quem? Para aquele que te criou. E qual é a forma de se dar um bom dia para aquele que te criou? Lendo a lição e a Bíblia. Lendo a lição e a Bíblia. Você fazendo mais uma coisa interessante que você faz, a oração. Você está tendo contato, você começa a recarregar suas baterias para que você possa enfrentar o mundo aí fora. Lendo a lição, fazendo a oração, aí você sai do seu quarto e você olha para o papai, olha para a mamãe e fala assim, bom dia. Entendeu? Bom dia alegria, porque a alegria está no seu coração. Então, quando nós colocamos isso na nossa cabeça, de que a palavra de Deus ela fortifica a nossa mente, independente da situação, e nós conseguimos levar as pessoas à esperança que nós buscamos. Agora a gente vai ver as 3 mensagens angélicas. Primeiro, temer e reconhecer Deus como o único Criador. Segunda, a queda de Babilônia, rejeitar a autossuficiência e a confusão religiosa. Terceira, a escolha final, um aviso sério contra seguir os sistemas do mundo em vez de Deus. Nossa missão é levar essa mensagem a cada nação, tribo e língua. Olha só, quando a gente vê as 3 mensagens angélicas, você começa a ver como é que Deus fala com o seu povo. A gente começa lá em Gênesis, temer a Deus e reconhecer Deus como o único Criador. Aí você vê lá em Gênesis, ali Deus está falando que Ele é o quê? O nosso Criador. E aí quando você vê o pecado entra ali, Adão peca, a gente vê com relação a Babilônia e todas as coisas, a confusão das línguas e tal tudo, mas a gente vê que Babilônia nada mais é do que confusão. A confusão entra no mundo através do pecado. E aí a gente vê isso. E a terceira vem assim, a escolha final. Um aviso sério contra seguir o sistema do mundo em vez de Deus. A nossa missão é levar essa mensagem a cada nação, tribo e língua. Olha só, Deus está dando a oportunidade da gente mostrar para as pessoas em volta que nós somos mensageiros do Rei. Nós somos mensageiros. E aí, como isso? Você reconhecendo que existe um Deus criador e existe um Deus que não é um Deus de confusão, igual a gente vê na lição que fala assim que as pessoas quando veem Apocalipse, nossa, Apocalipse vai acabar o mundo! Não é assim. Apocalipse vai revelar. Muitas pessoas, a gente já sabe, não sei se já ouviram a história da verdade e da mentira, né? Que a mentira engana a verdade e no final a verdade ela não veste a roupa da mentira. Então ninguém quer ficar perto da verdade porque a verdade ela está nua. Então ela é simplesmente nua. Colocando resumidamente é isso. Mas quando você leva a verdade para as pessoas, muitas pessoas não querem essa verdade. Mas cabe a cada um de nós não só levar a verdade, mas viver essa verdade. E é como? Sem confusão.
Como é que eu vou fazer isso para uma pessoa que está cometendo algum erro? Como é que você vai falar para o seu amigo que está fazendo coisas erradas na escola de uma forma doce, de uma forma também incisiva? Você tem que ser convicto naquilo que você acredita. Não adianta você, eu sou crente, mas na roda das pessoas falando piada, você está ali. Estão falando mal de Jesus, você está ali, ó, e até dando risada. Então, é essa posição. Para que eu fale das mensagens angélicas, primeiramente eu tenho que acreditar e ser convicto que essa verdade é real. É real. E eu vivo isso porque eu acredito, né? E aí tem essa pergunta. Em sua opinião, de que forma a igreja tem enfatizado essas mensagens? Acho que um dos exemplos seria a TV Novo Tempo, né? Que é uma forma de pregar a palavra pela TV e chegar mais gente. E assim, e você vê a Novo Tempo, esses dias eu passei lá e eu achei interessante, porque lá são divididos várias partes ali na Novo Tempo, são pessoas de outros países que estão ali, né? E eu achei legal, porque a gente vê outras línguas ali, pessoas pregando o evangelho e com o princípio de levar as pessoas. E aí a Novo Tempo, ela não tem nenhum fim, tipo, não tem propaganda. A primeira parte é essa. Agora, não, mas a gente vai levar o evangelho, mas para que o evangelho seja levado, eu tenho que levar uma propaganda X. Então, a Novo Tempo ela já tem essa posição, nós não levamos propaganda. Agora, imagina só, a Novo Tempo fala sobre saúde e, de repente, ela faz a propaganda de algo que não faz bem para a saúde. Não vamos colocar nenhum tipo de produto. Mas a realidade é essa. Se nós vivemos, a primeira coisa que a igreja prega é sobre os mandamentos, mas os princípios aqui, alimentares. Então a gente vê, e é uma coisa que eu vi lá com relação ao restaurante, lá não tem carne. Então a gente já tem que ter esse princípio. E a gente tem que ter educar isso não só na igreja principal. A igreja principal é a nossa casa. A igreja, a estrutura da igreja, ela é formada de outras igrejas que são divididas. É o meu lar. Eu levo o que eu acredito da minha casa para a minha igreja e ali a gente se compartilha em uma comunidade. Sem confusão, sem inveja, sem nenhum tipo de coisas que façam que outras pessoas se afastem de Deus, mas que elas se aproximem. Lembra da Torre de Babel? Começa todo mundo a construir uma torre para simplesmente dizer, não, se Deus acabar o mundo com água, a gente já vai estar lá no alto. Aí Deus fala assim, vocês não sabem de nada, seus inocentes. E aí acontece a confusão de línguas. A partir do momento quando o meu interesse está acima da vontade de Deus, é a mesma coisa da confusão de línguas, porque ninguém vai entender o que eu falo, porque o meu eu está acima. Quando você serve na casa de Deus, quando você utiliza a palavra de Deus, as pessoas veem aquele que atua na sua vida. Porque, um exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Nosso dia está maravilhoso para você fazer o quê? Dormir. Mas nós estamos aqui fazendo o quê? Falando do amor de Deus. E é assim que nós podemos pregar sobre as 3 mensagens, deixando que Deus atue em nossa vida. Influenciar ou ser influenciado. Deus confiou à sua igreja do tempo do fim a tarefa de proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. O cumprimento fiel dessa missão prepara o mundo para a segunda vinda de Cristo. Ser remanescente não é viver com medo do mundo ou se isolar dele. É ter a coragem de ser a diferença positiva que a nossa geração precisa. E aí, é interessante, né? Você até tinha comentado de um versículo que você leu aí. Pode compartilhar com a gente? É Romanos 11, 5. Assim, hoje também é um remanescente escolhido pela graça, que seria a gente, no caso. E aí o interessante é que não é você que se escolhe. Ele já escolheu você. Imagina só, você já está lá no ventre da sua mãe e falou assim, esse aqui vai ser desse jeito, vai ter... Você é especial para Deus. Para fazer o quê? Não é para dormir, não. É para fazer a vontade de Deus. E aqui na lição a gente vê uma historinha que eu achei legal, resumindo ela, fala das 3 ervilhas. Elas estão ali e de repente acham que o mundo está ali dentro da vagem. Dá um ventinho, de repente a vagem se abre e ele fala assim, nossa, o mundo não é só verde. Eles acreditavam que tudo era verde. E quando elas olham assim, uma vê que fica assustada e se pega junto uma parte da outra da vagem e fica ali escondida. A outra, quando vê que o mundo tem uma boa parte marrom, ela sai da vagem, se esconde, se camufla ali e fica ali marronzinha ali para ninguém se identificar. Mas a outra, que é mais começa a olhar, você fala assim, não, eu sou verde,
e eu vou continuar verde porque eu sei que o mundo vai precisar de mim do jeito que eu sou. Então, primeiramente, você tem que colocando na vida de hoje, Deus faz a pergunta para você, né? Qual a ervilha que você está sendo? Aquela que se camufla, aquela que se esconde, ou aquela que deixa que o resplandecente, né? Deus resplandeça no seu olhar e nas suas atitudes. A nossa função, né, principal é deixar que Deus nos use, para que nós possamos ser a luz no mundo. E é assim que o livro de Apocalipse ele faz. Para a gente não tenha medo da palavra. Sabe? Simplesmente. Quando eu cometia alguma coisa errada em casa, minha mãe sempre falava assim, quando o seu pai chegar, aí eu ficava tremendo, porque eu sabia que eu estava devendo. Mas quando eu sabia que eu não estava devendo, eu sabia que meu pai tinha um presente para trazer para mim. Então, essa é a ideia. Aqui fala assim, ó, interessante que você pode até ler para a gente aqui, ó, tá bem aqui no comecinho aqui, ó, com relação à igreja. Diz aqui em cima aqui, ó. A igreja é um navio. A igreja é como um grande navio, sendo sacudido pelas ondas dos diferentes estresses da vida. Nosso dever não é abandonar o navio, mas mantê-lo no curso. Bonito isso, não é verdade? E às vezes muitas vezes o navio é sacudido e você quer sair do navio. Vocês ainda são adolescentes, né? Ainda não tem essa, né, de querer sair. Vocês podem até querer sair, mas algo segura vocês. Mas quando vocês se tornam adultos, qualquer balançado você pode até querer sair. Mas aqui está dizendo assim, ó, pode balançar, pode fazer o que for, mas você tem que estar fixo dentro do navio, porque lá fora do navio existem tubarões. E esses tubarões podem te levar à morte eterna. E essa morte não tem mais jeito. Então, a primeira coisa, estudar a Bíblia. E a gente disponibiliza isso, como você comentou, né, sobre o Novo Tempo, que abre um leque enorme para que você estude Apocalipse, Daniel, Gênesis, tudo. De tudo você pode aprender. E não é só Novo Tempo. A nossa igreja também abre um espaço para aqueles que querem aprender a ler. E assim, a igreja verdadeira, ela não é formada de membros, mas sim de discípulos. É o discipulado que está à frente da nossa igreja. E assim nós buscamos a salvação, compartilhando ela com as outras pessoas. Muito obrigada, Paula, por hoje. A gente aprendeu muito com você. E a gente queria deixar o convite para mais vezes você voltar e ensinar muito mais pra gente. Eu vou estar sempre à disposição, né? É uma honra principalmente para mim, porque o legal da palavra de Deus é essa, que você só aprende quando você compartilha. E com vocês eu aprendo mais. Porque se eu não consigo falar, não tem como eu aprender. E é muito bom, né? Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo nosso podcast, e que Deus possa nos abençoar e nos conduzir até as mansões celestiais. Bom, essa foi a nossa lição de hoje. Espero que você tenha gostado e curtido tanto quanto a gente curtiu. Agora pro nosso vídeo. Se você não curtiu, se você não compartilhou, vai lá, curte, compartilha. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente que a gente vai tentar te responder o mais rápido possível. Bom, e assim a gente termina o nosso podcast de hoje. Até a próxima. Tchau!